Ei, pessoal, gente bonita, começa agora mais um programa, agora é com eles na sua Rede Super, com um assunto extraordinário, um assunto sensacional. Empatia. Empatia, gente, é a capacidade que tem uma pessoa de se colocar no lugar do outro. Sabe aquela história de calçar o sapato do outro? Pois é, então é sobre esse assunto tão legal que nós vamos falar no nosso programa, que começa agora. É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Serginho e começo aqui agora com você o programa Agora é com Eles, falando sobre empatia e querendo apresentar aqui um pastor sensacional, um amigo, gente boa, um cara bonito, inteligente, carioca e está pronto para ir ali para dominar a Europa ali também, começando por Madrid, meu querido pastor Rafael Valente, o nosso querido Rafa Valente. Grande Rafa. É isso aí. Seja bem-vindo. Que bom, que bom. Bom estar aqui mais uma vez com vocês. Uma satisfação imensa, que seja um tempo precioso para todos nós e que seja muito proveitoso para que cresçamos nesse tempo, aprendamos um pouco mais. Estando em Madrid, eu gostaria que você fosse empático à minha pessoa e me levasse lá também para dar um rolê lá e tal. Certamente. Hablaremos em espanhol. Hablaremos em espanhol. Oh, pelo que sim, pelo que não. Então, muito bem. Gente, e também, claro, aqui nós vamos falar, e eu tenho mais um convidado especial para apresentar para você, que fala com a gente aqui do nosso estúdio, que você vai conhecer agora. Advogado e pós-graduado em Direito Público. Ele é também pastor da Lagoinha Matriz e fundador da Defensoria do Povo. Foi secretário-geral da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-MG em 2019. Teólogo, Mariel está entre os apresentadores do programa Bússola do Mundo, da Rádio Super 100.5 FM. Casado com Cristiane, ele é pai do Isaías Marra. Pessoal, tendo aí esse currículo, eu quero saudar aqui o meu querido Mariel Marra, nosso pastor, doutor, advogado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema tão importante, né, pastores? Verdade, com certeza. Um tema importante e um tema necessário, não é isso? Muito necessário. Muito bem. Pessoal, então, olha aí, ó, já pode passar aí no grupo da família, para a turma toda aí da sua casa, nos seus grupos aí, olha, está se começando o programa Agora é com Eles, nós vamos falar lá sobre empatia, então liga todo mundo na Rede Super, porque agora a chapa vai esquentar. Fechado? Meu querido Rafa, meu pastor Mariel, a Bíblia fala lá atrás, né, sobre a questão de que nos últimos tempos, no fim dos tempos, a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria. Também podemos colocar aí essa evidência da ausência de empatia nesse bolo aí também? Certamente, certamente. E vai em contraposição aos ensinamentos de Jesus. Porque nos textos bíblicos, no movimento de Jesus, a gente percebe constantemente ele se movendo de íntima compaixão. Que, em outra palavra, de outra forma de pensar íntima compaixão, é exatamente empatia. E exatamente quando a Bíblia também fala sobre esse movimento de esfriamento espiritual, né, de falta de responsabilidade com o seu próximo, assim como quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde é que está o teu irmão? Por acaso eu sou o guardador, sou o tutor do meu irmão? E sim, nós temos essa responsabilidade. Então eu penso, pastor Serginho, que realmente a gente está vivendo essa realidade nos nossos tempos, de uma falta de preocupação, de uma falta de empatia, de uma falta de disposição de colocar-se no lugar do outro. Pastor, eu vejo que, por exemplo, Jesus disse lá em Lucas 6,31, né? Aquilo que você quiser que seja feito a você, faça ao outro também, né? Você se coloca no lugar do outro dessa maneira. Amar o próximo como a ti mesmo também da mesma forma. Paulo também na carta aos Romanos, ali ele fala assim, você ri com os que riem, chorar com os que choram. Isso tudo trata exatamente ali de empatia, né?
E é interessante o senhor tocar nesse ponto aí, pastor, a questão de rir com os que riem e chorar com os que choram. E às vezes a gente tem a facilidade de chorar com os que choram e nem sempre sorrir com os que sorriem. Isso também já nos mostra uma dificuldade, até começando pela competição, pela cultura, pela educação. Isso é um problemão para cada um de nós, né? Principalmente nós homens, né, que somos competitivos. E a sua fala é tão importante, pastor, porque nesse processo de busca pela empatia ou de exercer empatia, eu me questiono se a gente tem mais facilidade de buscar colocar-se no lugar do outro para perceber o sofrimento do que colocar-se no lugar do outro para celebrar com ele as vitórias. É complicado, né? Porque a gente realmente tem mais empatia no sofrimento do que na alegria. Isso aí eu falo de forma geral, né? Inclusive, me incluo nessa aí. Porque quando... Não que a gente não se alegre com o outro ou queira o que o outro tem, mas realmente a gente está mais acostumado a ser empático na dor. Tanto é que a gente pensa muito mais na questão social, né, de você fazer o bem àquele que tem necessidade. Isso também é empatia. Mas pensar na empatia também de celebrar com aqueles que se alegram, isso aí é mais raro. Viu, pastor? Quando o senhor estiver celebrando lá um churrasco, lembra da gente aí, que eu quero ser empático com o senhor também, viu? Vamos tá junto e mixados. Isso aí. Com certeza. E agora, pessoal de casa, vamos colocar um quarto elemento aqui no nosso programa, o nosso convidado especial, nosso convidado que fala de uma forma remota conosco, e eu quero convidar o nosso querido pastor Renan Nossi, que é também pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero aqui, meu pastor Renan, seja bem-vindo, meu nobre, tudo bem? Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo bem? Olá, pastores. E olha, eu quero participar dessa empatia desse churrasco aí com picanha, hein? Tem que ter uma picanha, não pode ser coraçãozinho, não pode ser coxinha, é picanha. Isso aí, ó. Picanha ultimamente tá assim meio rasteiro, né? Mas a gente vai conseguir lá. E eu quero lembrar também os nobres queridos que inveja também é pecado. Mas vamos mudando aqui o assunto. Meu querido Renan, e hoje como é que você está vendo esse contexto aí do ser empático, principalmente para o nosso público aí, né, que é o homem e a família cristã de um modo geral? Como você está vendo essa parte aí? Cara, eu acho que a gente tem vivido um momento muito polarizado, onde os polos têm empatia com seus iguais. Então eu tenho empatia com aqueles que me assemelham, eu tenho empatia com aqueles que eu concordo, com aqueles que eu admiro, mas eu vejo que a gente tem tido muita dificuldade de ter empatia com aqueles que a gente discorda, com aqueles que a gente não admira, ou com aqueles que a gente até, de certa forma, menospreza por talvez uma escolha, talvez por um jeito. Mas o que eu penso é que não basta a empatia no seu significado, né, que é se colocar na dor do outro, se colocar no lugar do outro. Mas quando eu olho para Jesus, a empatia de Jesus era bem diferente. Porque ele não só se colocava na dor do outro, ele não só sentia o que o outro estava sentindo, como ele resolvia o problema do outro. Sentir e resolver são coisas bem diferentes. Eu acho que tem faltado um pouco dos cristãos começarem a não só se empatizar, mas também a resolver os problemas alheios. Falta essa proatividade aí, vocês pensam assim também na vida do cristão? Eu compartilho desse pensamento, porque eu penso assim, que empatia como um processo psíquico, eu não acho que seja tão desafiador. Pensar assim, me colocar no lugar de alguém, no campo da mente, não é tão difícil. Difícil é, a partir do momento em que eu me coloco no lugar desse alguém, o que eu vou desenvolver para benefício desse? Entendeu? Então, assim, eu consigo pensar sobre o sofrimento alheio sem querer ser resposta para tal sofrimento. Ou eu consigo até mesmo pensar na vitória de alguém sem querer celebrar a vitória desse alguém. Então, a empatia talvez seja um processo inicial que vai desembocar numa ação que glorifica a Deus, que edifica o próximo, que congrega, que nos agrega como família, talvez seja isso. O pastor Renan ele tocou num ponto muito importante dessa empatia polarizada, né? De que a gente só se importa com aquele que pensa exatamente como nós.
Vamos tocar no futebol aqui. Por exemplo, quando o Cruzeiro caiu, eu não senti empatia dos atleticanos. Meu Deus. Eu acho que o contrário também não aconteceu, né? O contrário também não. Eu não posso falar muito não, que o meu Flamengo levou de 4-0, então assim, eu não senti ninguém aqui em BH muito empático a mim. Então, olha aí, tá vendo? Empatia só com os polarizados. E aí, mas isso é uma realidade... Mas ô Mariel, ainda que no contexto do futebol, que nos promove aí essa rivalidade, não é? E não ali, então, essa questão, para nós pelo menos mais equilibrados, assim eu penso, isso é saudável, é salutar, ter essa brincadeira e tudo. Mas, por exemplo, quando da queda do Cruzeiro lá, você falou, de fato, eu criei essa empatia, gerei essa empatia dentro de mim, todo mundo sabe, né, qual time eu torço, pela condição que levou a tanto a questão administrativa, financeira, porque eu acho aquilo ali um absurdo o que aconteceu, e pensar que já se passaram aí 4 anos, né, desde do descenso do Cruzeiro, os caras não foram punidos. Então, isso eu crio empatia no contexto, porque eu acho que aquilo que é feito foi estabelecido para ser um lazer, uma qualidade de vida, que é o futebol, é o esporte, esse outro lado comprometeu muito. E agora, entrando também numa outra questão, pastor, a respeito dessa polarização política que está instalada no nosso país. Eu tenho um cliente que ele foi preso no último dia 8 de janeiro, né? Em razão daqueles supostos atos terroristas, e a violação de direitos humanos, nesse caso, ela é evidente. Agora, por causa da polarização política, a gente não vê empatia com esses presos, que são presos políticos, estão sofrendo abuso de autoridade. O meu cliente ficou 66 dias preso de forma absolutamente ilegal. Tem outros que estavam com ele, que estão lá até hoje, há mais de 90 dias presos de forma absolutamente ilegal. E aí você não vê, por exemplo... A cela deles é perto da André do Rap ali e tudo? Não é. Estão separados, né? O André do Rap está no mundo e sumiu, né, na praça. Pois é, estão separados, mas você não vê se levantar a questão dos direitos humanos, tal como existe em outras situações, né? Quando se trata até mesmo de criminosos. Essas pessoas não são, que elas estão ali, é um completo absurdo. Então, a questão da empatia polarizada, eu vejo como se isso... fosse uma empatia seletiva. Eu escolho... Exatamente. Eu escolho onde eu me comovo. Isso. Em qual situação a comoção. A mesma coisa também em relação a mulheres. Quando a mulher, ela é conservadora, cristã, essa aí, ela não tem direito, não se levanta a bandeira de ele não, ou qualquer coisa do tipo, porque é uma pessoa que parece que não merece direito. Mas quando é do outro lado, que, né, tem toda a empatia e simpatia da questão política, e você realmente vê bandeiras, campanhas na televisão e por aí vai. Agora, se nós pensarmos empatia dentro da perspectiva cristã e bíblica, aí o desafio é muito maior. Porque não há um argumento em que você possa dar para Deus para você se comover mais diante de uma situação e de outra, não. Você vê que Jesus, na caminhada dele, ao mesmo tempo em que ele está pregando aos gentios ou pregando aos que não têm conhecimento, ao mesmo tempo com a sua pregação ele dá oportunidade aos fariseus, aos saduceus e aquele grupo todo, entendeu? Então ele não está pregando para um grupo para que por meio da sua pregação exclua os outros. Não, é um convite também. Então assim, nessa questão da polarização e da empatia segmentada, né, polarizada, eu fico pensando qual que é o nosso papel enquanto cristãos, porque a gente vai ter que dar uma resposta para Deus na manifestação do reino dele. Aí vamos deixar aí pro Renan. E aí, Renan, como que você poderia pensar aí com a gente aí sobre essa pergunta que o Rafa fez, sobre o nosso papel como cristãos e os fatores impeditivos aí que às vezes fazem com que o próprio cristão se omita, se esconda ali desse jogo aí. O que você pensa, Renan? Cara, eu acho que falta coragem para o cristão de se expor, porque Deus ele não nos fez para ficar escondidos, né? Lá em Mateus 5,14, quando fala que o cristão ele é
sal, quando ele fala que ele é luz do mundo, a luz ela se destaca. O sal ele não foi feito para ser gostoso. Coloca uma colher de sal na boca, não é igual colocar uma colher de açúcar, uma colher de caramelo. Ela vai incomodar. Então acho que falta do cristão ter essa noção de que ele foi feito para se destacar no sentido não de ser alguém que está à frente dos outros, mas como alguém que vai chegar e que vai dizer a verdade, por mais que doa, que vai se posicionar, que vai ver alguém ali sendo menosprezado e vai abraçar, por mais que seja um atleticano, por mais que seja alguém que pense diferente, você vai abraçar, você vai amar, você vai cuidar, porque o papel do cristão não é ficar escondido. O papel do cristão não é ser um cara tímido, fechado na sua... O cristão ele tem que incendiar, o cristão ele tem que, onde chegar, transformar ambientes. Cristo nos fala que nós devemos transbordar sobre as pessoas. E aí quando eu, trazendo para o nosso assunto de hoje, penso sobre a empatia, a nossa empatia tem que ser uma empatia proativa, de onde eu chego, procuro problemas, eu levo a solução e eu volto para casa trazendo comigo aqueles problemas, porque eu fui empático não só compartilhar a dor, mas também de pegar para mim e de ter a noção e a responsabilidade de resolver aquele problema. Então, no mundo que a gente está, segundo o IBGE, nós somos 1/3 da população brasileira. Cara, se de fato 1/3 da população brasileira estivesse praticando essa empatia de Cristo, uma empatia que ama, que resolve, esse número ia triplicar de maneira muito exponencial, muito rápida. Então, eu acho que tem faltado coragem para a gente de se posicionar, de bater a mão no peito e falar: eu sou cristão, estou para te amar, estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para ser luz na sua vida, o que eu posso ser útil para você? É a palavra que a gente gosta muito, que é a intencionalidade, né? Eu não vou na padaria para comprar um pão, eu vou na padaria com a intencionalidade de me tornar amigo do padeiro, de me tornar amigo do caixa. Eu acho que era assim que Jesus fazia. Ele, desde novo, né, o seu pai morreu muito novo, ele provavelmente era quem pagava os impostos da família, era quem comprava. Então eu imagino Jesus ali até a sua idade de 30 anos, ele sendo empático com as pessoas e conquistando amizade, sendo intencional, para que quando ele começasse o seu ministério, ele já tinha uma bagagem, já tinha pessoas, já tinha toda uma experiência com pessoas. Então eu acho que tem faltado isso. O cristão ele ter coragem, ele ter intencionalidade e ele sai de casa com a intenção de resolver problemas. Essa posição é muito forte porque eu ainda penso no sentido da literalidade da palavra igreja, não é? Nós somos chamados para fora e nós esquecemos disso. Conseguimos, às vezes, amar bem o nosso irmão, que está ali, mas esquecemos de ter essa empatia com aqueles que se perdem também. E eu falo isso muito sobre a questão da salvação também. Muita gente está confortável no banco da igreja e não tem anunciado, tem vergonha de anunciar, e sabendo que talvez um familiar possa amanhã estar ali no velório dele, sabendo que exatamente pegou o elevador para baixo e não para cima. Então a gente também tem que criar essa empatia ao propósito que nós temos na terra como cristãos, né? Pequenos cristos, não é isso? Exatamente, exatamente. Acho que esse sentimento de empatia também é o que nos leva a essa ação missionária. Se eu me coloco no lugar do perdido, daquele que não conheceu a Cristo ainda, ou daquele que está casado e não sabe o que é hombridade, ou de alguém que, enfim, se eu me coloco no lugar, reflito sobre o distanciamento de Deus e as consequências disso, eu não quero que ninguém da minha família não ouça sobre Deus. Eu quero poder ser um atalaia, eu quero poder falar, comunicar, anunciar. Mas isso nasce a partir dessa compreensão, dessa convicção de que eu não fui salvo para mim. A salvação traz consigo também o sentimento de responsabilidade para com o perdido, para com o outro. Então eu sou conduzido de forma empática a pensar: onde está o teu irmão? Foi a pergunta que Deus fez para Caim. Caim, onde está o teu irmão? E a resposta que Caim dá é: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Não, tem uma responsabilidade. Deus aguarda que a gente responda o que a gente tem feito com todas as benesses de ter sido salvo. De que, né, eu tenho frequentado aos cultos, eu tenho sido bom esposo, mas é mais do que isso. É ir para além do culto que você frequenta,
talvez mais do que ser bom esposo, é formar com a sua vida outros bons esposos também, entendeu? Penso mais ou menos assim. O nosso chamado missionário, ele decorre de uma ordem, né? Não é uma sugestão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho é uma ordem do rei dentro de um reino e não dentro de uma democracia, né? Então, dentro desse reino, nós só temos a opção de obedecer. Então, sem entrar em questões teológicas sobre a salvação, mas nós nos colocamos no lugar do outro perdido porque nós, antes de conhecermos a Jesus, também estávamos na mesma situação, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Paulo diz lá em Romanos 3:23. Quando a gente entende que todos nós estamos na mesma situação, assim, diante disso, nós queremos também que o outro ouça sobre Jesus. A salvação, naturalmente, vai depender de Deus, conforme lhe apraz, né? Eu sempre ouvi do pastor Márcio. Pode falar. A simpatia que faltou para Jonas, né, quando ele não queria ir para Nínive. Muito bom. Por causa da maldade do povo, até como uma forma de vingança pelo seu pai. É um exemplo vivo do que o pastor acabou de falar, né, de eu não ter a empatia pelo próximo do qual eu já estive no lugar dele. Jonas sabia da graça de Deus e por isso ele não queria levar para Nínive essa graça. Agora, eu sempre ouvi do pastor Márcio a identificação aí dessa condição ali de pregar o evangelho é o quê? É um mendigo que descobre onde tem pão e que avisa os outros onde que é essa padaria. Essa ilustração do pastor Márcio é incrível, eu gosto dessa. Então, assim, eu acho que a gente precisa buscar isso. E a gente também, né, por exemplo, falando aqui agora numa TV como a Rede Super, a audiência extraordinária, a gente está vocalizando isso para o pessoal de casa até para gerar essa mentalidade. E dentro disso, fazer aqui para o Renan, né, para a gente, mais uma perguntinha aqui para ele, para a gente poder depois liberá-lo. Renan, você como um jovem, um pastor de jovens, como que você vê isso no contexto ali da sua responsabilidade com essa turma, visto que essa parte aí, esse dever de casa aí, muitos pais não têm feito? O maior desafio que eu tenho de trabalhar com jovens e adolescentes não são os jovens e adolescentes, são justamente os pais. O que eu vejo dessa geração da qual eu recém faço parte, né, tenho saído, mas eu me vejo ainda como um jovem, são de pais que tiveram ausência de muitas coisas na sua infância, ausência de luxo, de conforto, e hoje eles querem cercar os seus filhos de conforto. Mas quando a gente olha para um leão na jaula, a gente vê um leão cercado de privilégios, cercado de conforto, mas sem propósito. Por isso que quando o leão está no zoológico, ele é triste. Não dá vontade de vê-lo no zoológico, porque o leão ele é selvagem. O leão, quando ele tem um propósito, ele vai em frente, ele mata e ele caça. O que eu tenho visto são pais gerando filhos cercados de privilégios, cercados de conforto, mas faltando passar o propósito de vida. Então, o meu maior desafio tem sido trazer os pais para caminharmos juntos para dar esse propósito para os seus filhos jovens e adolescentes, o qual a vida deles não é para que eles tenham conforto, mas para que eles sirvam para que o outro conheça a Cristo. É o trabalho do mordomo. Eu estou aqui para que outros estejam sendo bem servidos, para que o Cristo esteja sendo bem servido. Então, o meu papel é sair das quatro paredes, é sair da minha zona de conforto e é servir. Porque a maior forma de eu ser empático, a melhor forma de eu ser um pequeno Cristo é amando como Cristo amou, é curando como Cristo curou, é ajudando como Ele ajudou, é fazendo tudo o que Ele fez. Em momento algum a gente vê Jesus Cristo na sua zona de conforto, buscando privilégio, buscando conforto, né? Ele o tempo todo estava se expondo, amando, se doando, ajoelhando para lavar os pés. E eu acho que é isso que nós, como responsáveis aí em espalhar a missão de Deus, o amor de Deus, temos que fazer. Levar para o próximo, principalmente para a nova geração, a responsabilidade, o senso de urgência de ser empático, não só no sentir, mas também no fazer, no se doar, no amar. Sensacional. Ô Renan, eu queria ter um filho assim, viu, senhor? Você é sensacional. Você brilhou.
Eu vou pedir um autógrafo aí seu, viu? Seu cara. Renan, obrigado, viu, cara? Obrigado aí pelo carinho conosco aqui na Rede Super. Obrigado aí por ter participado de uma forma extraordinária aí conosco. Valeu. Valeu, Serginho, sou seu fã. Obrigado, pastores aí. Logo quero conhecê-los também, viu? Abração. Bora pra cima. Aqui é a sua casa aqui e eu quero ver o próximo aqui, sentado aqui, cara. Beleza? Tamo Fechado? junto. Pode deixar. E rolando um churrasco aí também, pode chamar que nós estamos juntos e mixados. Agora é com eles. Valeu, Renan. Gente, Valeu. Antes da gente então continuar o nosso papo aqui, nós vamos para aquele rapidíssimo intervalo e depois vamos falar mais sobre esse assunto tão bacana aí que mexe até com a nossa forma de pensar e viver o evangelho, os nossos relacionamentos. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já já. Agora é com eles na sua TV, na sua Rede Super aí, abençoando você, a sua casa, a sua família, em especial o homem brasileiro, os nossos queridos colegas de classe aí. Então fiquem ligadinhos aí porque estamos falando sobre empatia, que é essa condição da gente se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro, e isso mexe com a gente. Falamos no bloco anterior sobre essa questão, né, da empatia, principalmente ali sobre a ótica de Jesus. Meus irmãos, se Jesus não fosse esse cara empático e quebrar esses paradigmas todos, a gente teria uma história de Zaqueu para contar, a gente teria uma história aí de Mateus, cobrador de impostos, a gente teria aí Simão Zelote, a gente teria a história desses caras para contar se Jesus não se identificasse, entendesse a necessidade e também Jesus ficasse só em Jerusalém, estava bom ali, não estava? Não precisava de ir para as outras cidades, não? Pois é, Jesus com a mulher samaritana, ele não precisava passar por Samaria, ele escolheu passar por lá para encontrar com a mulher de Samaria, que já teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. E aquele gadareno lá, aquele endemoniado lá também? Tá vendo, gente? É essa ideia da gente saber, estar sensível até aquilo que Deus pode usar em nós e através de nós para com o outro. É o papel da gente aqui nesse tempo, aqui na Terra, não é? E uma coisa eu falo para os queridos, uma pesquisa foi feita um tempo atrás aí, disse que, né, constatou que as mulheres são mais empáticas do que os homens. Qual que é a visão de vocês sobre? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que isso é um fato. Eu acho que é um fato. Sei. Eu acho que é um fato. Eu acho que a gente tem eu acho que o homem acaba que tem uma disposição muito prática, às vezes, e não se empatia, é colocar-se no lugar do outro. O exercício de colocar-se no lugar do outro demanda um pouquinho de tempo que, às vezes, a gente que é homem não quer, não é o correto, não quer dedicar esse tempo, entendeu? Então, assim, mulher já é talvez mais dada aos sentimentos, sente mais, assim também como dessa possível empatia, nasce alguns possíveis problemas também, porque acaba que colocar-se no lugar do outro, de tudo, não é para você trazer para si o problema do outro como se fosse seu. Tem que tomar cuidado com isso. É para você sentir e, a partir desse sentimento, você ter compaixão e auxiliar na resolução do problema ou celebrar com uma pessoa. Mas, assim, quando eu olho para mim, assim, eu, Rafael, e penso na minha esposa, eu creio que a minha esposa é mais empática do que eu. Mas eu não estou deixando também fácil, não. Estou correndo atrás também do meu prejuízo. Aí, ó, recado para os homens do meu Brasil. Aí, ó, vamos correr atrás dos prejuízos, porque segundo nosso querido aqui, Rafa Valente, nosso pastorzão, ele está entendendo que isso é um fato. E para você, Mariel? Pois é, eu vou discordar um pouquinho do colega pastor Rafa aqui, porque eu vejo que as mulheres, elas também são muito competitivas entre elas, viu? E até elas criaram um termo que é chamado sororidade, que é das irmãs que se colocam no lugar da outra, que é como se fosse uma empatia exclusiva entre as mulheres. Isso demonstra que as mulheres, elas não são tão empáticas entre elas. Se fosse, não precisariam criar exatamente essa questão da sororidade. Faz sentido. Mas aí a gente vê, porque uma das coisas que foi até constatada nessa pesquisa é essa condição da natureza homem-mulher. Homem ligado ali mais a processos, mais ao sistema, mais à organização.
e as mulheres são mais ligadas às emoções, são ligadas mais às pessoas. Mas quando você apresenta, e aí eu entendo o seu ponto de vista, né, e a gente precisa considerar muito isso, por que é que as mulheres hoje, então, por essa, mesmo tendo aí a sororidade em voga, e está existindo essa competição? Eu acho que isso é importante a gente pensar, porque agora o pessoal que nos assiste aí, a senhora, dona de casa, o senhor aí, né, a esposa, o marido, a gente precisa pensar para até tomar esses rumos, como o Rafa falou, de correr atrás disso, porque é o nosso papel, independentemente sendo homem ou mulher. As pessoas são mais importantes. Levanto aqui a lebre de que, se você derruba uma árvore na frente da sua casa, que está trazendo rachaduras, infiltrações ali, está comprometendo a estrutura do seu imóvel, você derruba essa árvore sem uma prévia autorização ali dos órgãos competentes, você pode ir em cana. Sim. E às vezes nem fiança você precisa, não tem ali. Agora, por exemplo... Se a árvore for de piqui, por exemplo, é um problema sério com o direito ambiental. E aí você vê que, por exemplo, até por causa dessa construção social, legal, nós estamos valorizando coisas a pessoas. Exatamente. Eu penso assim, o pastor falou uma coisa que é uma verdade, mas eu acredito que a competição ela já existia. A competição já existe desde que o mundo é mundo. Então, esses movimentos sociais que vão surgindo para poder falar sobre algo ou dar uma entonação mais forte para algo, né? É questionável, mas assim, eu não acho que o problema nasça do movimento. Eu acho que o problema já existe antes e cria-se um movimento que é perigoso também, porque o quê? Eu sinto empatia exclusivamente para esse grupo aqui, entendeu? Então as mulheres já competem entre si, se veem como rivais também, acho que há muito tempo. Mas quando você olha assim, dá um passo para trás, observa de repente, vamos pensar assim, no âmbito familiar, a esposa, as mães, as avós, vê os homens da família, pai, primo, irmão. No âmbito da igreja, quando você vê, eu vejo uma disposição maior. A força da igreja, pode-se dizer que a força, por exemplo, Lagoinha, por exemplo, quando a gente olha onde a gente está assim, a gente vê mulheres, muitas mulheres, né? E um movimento acontecendo, né? Quase sempre encabeçado, ainda que nos bastidores, por mulheres capazes, dispostas a sentir, até porque também nunca foi, ou se foi, não vem ao caso, mas não era muito uma busca feminina dentro do ambiente da igreja e até mesmo da família, há tempos atrás, é claro, essa busca por posição. Então, dentro do que ela fazia, do que era permitido que a mulher fosse e fizesse, ela desenvolvia. Aí desenvolve o kids, desenvolve a intercessão, as coisas domésticas. Porque, assim, essa rivalidade que existe nas mulheres, existe entre os homens também. Então, a gente fica ali no 0 a 0. Quando você começa a perceber, você começa a ver as mulheres caminhando, e os homens, às vezes, eu falo que, eu olho para mim assim, às vezes, eu me sinto muito pragmático. 2 mais 2 são 4. Enquanto a minha esposa chega na mesma conclusão do que eu, mas sem burlar um processo de menosprezar alguém, desumanizar alguém, entendeu? Então tem uma sensibilidade maior, né? Mas como o pastor Serginho falou, eu acredito firmemente que a gente, enquanto homens, a gente deva viver essa realidade e ensinar também outros homens, ensinar as nossas famílias sobre a disposição, sobre essa obediência ao rei desse reino, de ser empático. Rafa e Mariel, deixa eu só... Antes de mais tudo, só para pegar o gancho daquilo que o Rafa falou aqui da questão da mulher, aqui no nosso programa, a mulher ela sempre tem vez e sempre tem voz aqui, né? É igual lá na nossa casa, né? Nós estamos amando da Cris, né? Sempre assim. Então, pessoal, agora nós vamos ouvir a posição feminina sobre esse assunto com a nossa querida Lísia Junqueira aqui, porque o programa é agora com eles e o momento agora é agora com ela. Quando nós falamos sobre gente, né, sobre pessoas, é muito difícil essa palavra não aparecer, empatia. O que é empatia, afinal? Quando a gente lê no dicionário, empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. O que é isso na nossa vida prática, né? Isso pode ser numa esfera mais ampla, na nossa sociedade, passar por um morador de rua,
e vê-lo deitado ao chão, e se solidarizar, e se sentir um pouco no lugar do outro, dele, mas também nas nossas relações mais próximas, né? Marido, mulher, mãe, filho, pai, filho, um colega de trabalho, um colega de ministério. Todas essas relações podem e devem ser permeadas pela empatia. E como fazer isso na prática? Uma das questões é seguir um dos mandamentos que o Senhor nos deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro é se amar e se olhar também. Hoje, muito do que falta nas relações é que as pessoas se percebam e percebam o outro. Se a gente conseguir fazer esse movimento aí de se perceber, de ter empatia consigo mesmo e ter empatia com o outro, a gente vai avançando. E como fazer isso? Se perguntando, como é que eu estou me sentindo? O que eu estou pensando agora com essa conversa, nessa negociação que eu tô, nessa abordagem, com esse comportamento? E também perguntar o que o outro pode estar sentindo. Como que deve ser viver na pele deste outro? Seja esse outro alguém muito mais distante de nós, na sociedade, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, né? E com os próximos a nós podemos perguntar: o que você está sentindo? O que passa na sua mente agora? Talvez numa discussão, numa resolução de conflito, né? Numa birra, né? Numa crise que o filho pequeno está tendo, né? É ter empatia, no sentido de ser intencional e tentar entender o que o outro está sentindo. A melhor forma de fazer isso com quem está próximo de nós é perguntando: como você está se sentindo? Como que é isso? Como que é passar por isso que você está passando agora? Essa é uma forma excelente de exercer e de viver de uma forma empática. E empatia, gente, é para tudo na nossa vida, em todo o tempo. E a gente fala agora também, até pelo horário, né, para muitas famílias. Esse olhar ali, até pegando um pouco do que a Lízia falou sobre perguntar, uma das questões para que nós nos tornemos empáticos é a gente perguntar. É a famosa história, né, e traduzindo, ligando a tecla SAP, sair da sua caixinha, pensar fora da caixa. Porque, por exemplo, brigas de casais, muitas vezes os conflitos eles se avolumam exatamente porque um pensa que sabe o que o outro está sentindo. O outro tem a certeza do que o outro vai falar e fica ali. E não pergunta, não entra no mundo. Isso também, para o nosso relacionamento, os jovens senhores casados aqui, é uma referência que a gente pode ter para ter um relacionamento saudável também, né? Exatamente. Eu penso que se a gente poder exercer empatia, a gente tem que começar perguntando como que você está. É tão simples, mas tão desafiador, porque quando a gente cai no comodismo, no aspecto às vezes familiar... Só vira uma saudação informal. E aí, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Exatamente. Não tem uma disponibilidade, né? Eu sempre falo muito isso na igreja, assim, que quando você perguntar para alguém como a pessoa está, esteja aberto e disposto a ouvir, porque se ela não tiver... Disposição e disponibilidade. Exatamente, né? Porque pode demandar. Então, pensando em mim, assim, Rafael e sua esposa, nós estamos casados há 5 anos, juntos há quase 10 anos. Não pode tornar-se cômodo eu perguntar para ela como você está. Tem que ser algo que realmente quero saber. Por quê? Para usar de empatia. Porque tem dias que ela pode não estar bem, que eu posso não estar bem, e que essa pergunta, como você está hoje, amor, pode mudar todo o ambiente familiar e, consequentemente, mudar os filhos e a família de forma geral. Você acabar descobrindo um problema que antes você não tinha percebido, exatamente, né? E aí vai ter que tratar aquilo ali e tem que estar disponível e disposto, né? Que são as duas questões juntas. Pode demandar. O nosso construto aí é exatamente dentro desse panorama aí. Às vezes, como o Rafael falou lá no primeiro bloco, né? Eu estou correndo atrás disso aí. Por que está correndo atrás? É porque lá atrás você não aprendeu. E para muita gente fica cômodo dizer assim, eu não sou assim porque eu não aprendi a ser, meu pai não era, minha mãe não era. Não, isso não pode ser desculpa. A gente estuda, né, na psicologia sobre o pensamento formal, principalmente aí a gente vai ver, até na construção de Piaget sobre o pensamento formal,
é essa condição da gente viver essa idiosincrasia, tudo ali naquela condição. Não, a gente tem que abrir esse leque. Por exemplo, é perguntar para o outro, é se desafiar a ser empático. Então, para você de casa aí, né, querido homem, especialmente, se desafie a empatia. Para amanhã, coloque assim, olha, eu vou perguntar a alguém, vou me interessar por alguém. Quem eu perguntar assim, como está? Eu vou querer parar para ouvir e mostrar para a pessoa que eu quero ouvi-la. São essas ações que nos mudam até como cristãos e nos fazem entender o que é a conversão. Não é isso, Mariel? Sua palavra final para o nosso público aí sobre esse tema. Muito bom, excelente programa, pastores. E a questão da empatia, eu só posso dizer tendo a imagem de Deus como referência. Porque a Trindade, ela tem uma ética dentro dela, né? A ética pericorética é como que Deus se relaciona consigo mesmo e com o mundo. E ele se relaciona em si através da mútua submissão. O Pai se submete ao Filho, que se submete ao Espírito, e é essa relação interna do próprio Deus. E quando ele se relaciona conosco, também é da mesma forma. Ele se esvaziou e veio ao nosso encontro, se fez humano, sofreu como nós. A empatia é total. Então, a partir dessa imagem de Deus, uma vez que eu sou imagem e semelhança dele, eu também estabeleço as minhas relações éticas. Sensacional. Por isso que eu gosto desse programa, só cara fera. Mineiramente, pessoal, a gente diz aqui, no nosso estado, as Minas Gerais, né, as nossas alterosas aí, Belo Horizonte, lugar melhor do mundo, nós dizemos assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, agora com eles, tem esse objetivo de levar para você aí. Hoje tivemos aqui como nosso convidado, nosso pastor, advogado, doutor Marielmar. Cara, beijo pra você, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui. E aqui desse meu lado aqui, esse cara é fantástico, meu querido Rafa. Ô Rafa, foi bom, não foi? Satisfação total, sempre bom estar aqui com você, com vocês, com você, pastor. Obrigado. Sensacional. Então, gente, nós vamos nos despedindo aqui do nosso Agora com Eles, mas claro, falando para você ficar ligado aí na programação da Rede Super e pensando que às terças-feiras, 21h45, sempre esse nosso encontro aqui de macho, de homem para homem, com muita sinceridade, com muito Deus nessa história aqui para abençoar a sua família. Beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo Agora com Eles.